Hereges são os ateus. Ele apresenta o Gibelino Farinata de Uberti como ateu materialista. Na verdade, Farinata era cátaro. Na Itália, Gibelino é igual a cátaro. Os gibelinos eram cátaros, os hereges cátaros. Os gibelinos eram aliados do imperador contra o Papa por catarismo, violentamente contra o clero, violentamente contra o celibato dos padres. Eles dominavam todas as grandes cidades italianas, desde Milão, que era uma cidade totalmente cátara, Florença era completamente cátara, Orvieto, perto de Roma, Viterbo, todas as grandes cidades italianas eram cátaras. Então, os gibelinos, dos quais Dante era o grande elemento, eram cátaros, eram contra a doutrina católica, por isso eram contra o Papa. Por trás da luta imperador-papa estava a luta entre ortodoxia e heresia. É claro que os gibelinos cátaros, eles vão ser contra o papado, tá certo? E vão apoiar todos os hereges, vão apoiar todas as heresias franciscanas. Tá claro? Compreenderam isso? Bem, então, a situação era essa. Ali está falando de Dante e os Fedeli d'Amore. Não tem nada a ver com o meu nome. O meu nome é estranho, né? Os Fedeli d'Amore eram um grupo poético fundado em Florença por Dino Compagni. Ele fundou o chamado Dolce Stil Nuovo. Esse grupo poético era um grupo gibelino, cátaro, herético, que visava destruir a igreja. O nome Fiéis de Amor vem da Pérsia. O xiismo tinha um grupo de místicos chamados Fiéis de Amor. Havia outra crença deles sobre a terra feliz da Oberland, que vai dar origem a uma sociedade secreta alemã. Como é que o xiismo persa, os xiitas, vão chegar em Florença com isso aqui? Através do xiismo espanhol. No Califado de Córdoba, Ibn Arabi, um filósofo, era xiita. E ele influenciou enormemente Dante. Daí, então, o nome de Fiéis de Amor. Da Pérsia, o Califado de Córdoba, Ibn Arabi, que influencia a filosofia dele, é Dante. Daí esse grupo dos Fiéis de Amor, que tem a doutrina xiita da gnose persa. Bem, então, os Fiéis de Amor, eles visavam destruir a Igreja Católica. Dante pertencia a essa conspiração, por isso que ele traduziu a flor. Por isso ele exige que tem que renunciar a Lucas e João, a Marcos e Mateus. Eles cultuam o Deus do amor, a gnose. O que é incrível é que na Itália muitos não conheçam mais isso. O que é inacreditável. Bento XV tem uma encíclica falando de Dante como grande poeta. Ele foi, mas como grande cristão, que ele nunca foi. O Dante é inimigo da igreja. Bem, então, os Fiéis de Amor, os gibelinos, os espirituais franciscanos, os cátaros, eram todos contra a Igreja Católica. Essa luta era violentíssima e armada. São Pedro de Verona, que fez aquelas canções que nós cantamos, São Pedro de Verona foi assassinado pelos cátaros. Verona era uma cidade cátara. Ele foi assassinado perto de Milão a machadadas. Tá claro? São Pedro de Verona, São Pedro Mártir. Nas pinturas de Fra Angélico, ele é o frade que aparece com o crânio partido. Tá claro? Bem, então, essa é a situação na Itália. Na França, o rei Filipe o Belo, neto de São Luís, até ela vai essa hora. Só uma hora. Na França, o rei Filipe o Belo, péssimo, era absolutista. Era dominado por aquilo que os historiadores chamam legistas. O que era o legista? O legista é um professor de direito, professor de Alceis. Então, nas faculdades de direito, o que diziam os legistas? Que o que devia vigorar era o direito romano. O direito romano tinha muita coisa boa, sem dúvida nenhuma. Ele é a base do direito nosso. Mas tinha muita coisa ruim, principalmente o direito imperial, no qual se dizia
Aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei. O capricho do príncipe tem força de lei, uma monstruosidade. Quer dizer, o paganismo tem esses horrores, ao lado de píncaros enormes, abismos profundíssimos. Nunca houve um direito tão perfeito quanto o direito romano. Mas ao lado dessa perfeição, esse absurdo. Escravo, né? O capricho do príncipe tem força de lei. Desde quando? Na Idade Média, não. O capricho do rei é crime. O rei está subordinado à lei natural. O rei tem que obedecer à lei de Deus. O feudalismo é exatamente contra essa exorbitância enorme do poder do Estado. Os legistas queriam destruir o feudalismo, não a monarquia. O feudalismo, como a Revolução Francesa toleraria a monarquia, como eles toleram a monarquia na Inglaterra, aquela família real lá cheia de maconheiros. Ou então a monarquia de bicicleta da Holanda, né? A rainha de bicicleta, não tem trono, tem bicicleta. Ou então a monarquia dinamarquesa, em que o rei de sábado rege a Orquestra Filarmônica de Copenhague. E depois do intervalo come um chocolate bom. São quase reis de baralho. Né? Quase reis de baralho. Ou reis de xadrez, que não manda nada. Né? Vai de casa em casa com o reumatismo daquele. Então, os legistas queriam que o rei fosse como o imperador. Nada de obediência ao Papa, nada de obediência à lei de Deus. O rei é supremo, o capricho dele é lei. Desculpe usar um termo grosseiro. Para os legistas, só para me fazer entendido mais rápido, para os legistas, o rei feudal era um rei fajuto, um rei de aparência. Ele não tinha poder de fazer o capricho dele. Era preciso restaurar o absolutismo do Estado. O Estado sobre o Papa e passando por cima do rei. Quais eram os grandes legistas lá que começaram a vir do governo? Tem Pierre Flotter e Guillaume de Plessis, mas ainda que executou Guillaume de Nogaret. Nogaret, o avô dele fora queimado por cátaro, por ser cátaro. Se tem toda a desconfiança que ele era cátaro, ele vai ser, alguns dizem que ele desbofeteou o Papa, outros dizem que vai ser Charra Colonna, mas alguns dizem Charra, quer dizer em italiano intrigante. Alguns dizem que foi Charra Colonna, outros dizem que foi Nogaret. Qualquer um dos dois desbofeteou o Papa com a nuvem de ferro. Um homem de 80, o Papa no trono, com a tiara, a cruz na mão direita, as chaves de São Pedro na outra, imóvel. Tinha só um cardeal ao lado dele, foi lá, o fulano deu um tapa na cara do Papa com 84 anos. O Papa não se moveu mais. Ele ficou o dia inteiro parado no trono, humilhadíssimo. Né? Depois, quando ele vai ser libertado, ele ficou 3 dias sem comer. Depois eu vou contar os detalhes. Essa gente, então, era muito contra o papado. E principalmente um Papa como Bonifácio VIII, que vocês vão ver, não era um Papa santo. Um Papa extremamente violento, um Papa brutal, com alguns costumes estranhos. Não saber o que é acusação de verdade contra ele, o que é falso, porque os inimigos inventaram muita coisa contra ele. Mas, de fato, não era um Papa santo, muito longe de ser santo. O Bonifácio VIII. Mas ele tem um papel símbolo, por causa da bula Unam Santa, e por ter sido vítima primeira da ação maçônica para destruir a Igreja Católica. Nessa confusão toda, a crise vai começar em 1294, eu creio, quando morreu Clemente IV. Quer ver aí? Foi um Papa Clemente que morreu lá, certo? Não me lembro a data, 1294. Você não está encontrando pelo jeito? Não é? 94. Então, 1294, morre o Papa Clemente quanto? 4. Clemente IV. Morreu. Né? Os cardeais, evidentemente, não entraram de acordo. Naquele tempo era muito comum um conclave demorar muito tempo. Esse aqui demorou 2 anos. 2 anos para eleger o Papa. Quer dizer, uma briga feroz entre os cardeais guelfos e os cardeais gibelinos. Tinha algum católico? Cardeal? Meu cristianismo? Não tinha. Em 91
92 está na apostila. Em 1292 morreu Nicolau IV. Nicolau IV, eu troquei tudo. Troquei o nome, troquei a data, troquei. Só acertei o quarto, né? Ele morreu no quarto. Então, 1290, obrigado, Miguel. 1292 vai morrer Nicolau IV, é isso? Bom, leva 2 anos para eleger o novo Papa. Não se entrava em acordo de jeito nenhum. A divisão dos cardeais era praticamente na metade. Não entrando em acordo, afinal alguém propôs o seguinte: vamos eleger um monge que tem nas montanhas, um eremita que vivia numa gruta lá nos Apeninos, São Pedro Celestino, vai ser canonizado. Então, acabaram entrando de acordo. O rei de Nápoles favoreceu muito. Então, foi eleito São Pedro Celestino. E vai tomar o nome de Celestino V. Ele vai ser eleito, então, em 1294. É isso, né? Ou não? Isso. 94. É. Então, mandaram os cardeais foram na gruta lá do santo. Ele vivia só pão e água. Então convidaram, era muito velho, tinha 80 e tantos anos. Convidaram ele para ser papa, ele não aceitou. Ele não queria ser papa, coisa nenhuma. Ele, com muito boa sabedoria, não queria ir. Vai, não vai, convencer o homem de ir. Ele era completamente ignorante de política, de história, não sabia nada, era um homem que rezava só. E acabou aceitando, fez a besteira. Foi primeiro levado a Nápoles e depois entrou em Roma, montado num burrico. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Que nem Cristo entrou em Jerusalém, ele entrou montado num burrico. O problema é que ele também não via nada. A eleição dele foi uma festa para os gibelinos. Porque ele, sendo um homem ingênuo, os gibelinos dominaram a corte pontifícia e dominaram o Papa. Tá claro? Ele se estabeleceu no Vaticano e montou uma gruta para ir no Vaticano. Não tinha o vento lá das montanhas, mas no caso, tá claro? Roma é quente para burro. Tá claro? E ele montou uma gruta lá e vivia rezando. Pediam para ele fazer um benefício, ele fazia o benefício. Benefícios são vantagens eclesiásticas. Então dava títulos para quem fosse. Então se dizia, acho que eu pus aí, com toda a plenitude, como se diz, com a plenitude do poder da autoridade pontifícia, se dizia, na plena posse da sua ingenuidade, ele nomeava cardeais, nomeava abates, nomeava bispos. Depois, quando percebi a burrada que tinha feito, queria desnomear. Mas era uma confusão enorme. O Dante estava satisfeitíssimo. O Dante tinha sido governante de Florença. Florença era uma tal bagunça que cada governante era um conselho, governava por 2 meses e não podia sair do palácio do governo. Tinha que dormir lá, com todos os outros governantes. Afinal, o Dante, de passar o período de governo dele, ele foi para Roma como embaixador. Ele não queria ir, porque tinha medo dos guelfos em Florença. Mas ele dizia, se eu não vou, quem irá? Se eu for, quem que fica? Acabou indo para Roma. E gostou muito de São Pedro Celestino. E aproveitou-se muito. São Pedro Celestino, porém, era santo. Ele podia ser ingênuo no governar, mas ele tinha piedade e tinha sabedoria para ver a limitação dele. Afinal, ele reuniu os cardeais e disse que ia se demitir. Os cardeais, principalmente os gibelinos, não, santidade, não, não pode se demitir. Imagina um papa se demitindo. Porque tinha havido o caso já. Mas ele não queria se demitir. Então disseram que não, que isso ia provocar uma crise enorme na igreja, que ele não devia. Ele não renunciou naquela hora. Dali uma semana ele convocou os cardeais, entrou na sala papal, com o trono pontifício, com a tiara, não havia ainda tiara, com a coroa de arte, 2 coroas só, com todos os paramentos pontifícios, foi lá no trono e declarou que iria tomar uma medida que excomungaria quem falasse qualquer coisa contra. Renunciou ao cargo de papa. E tirou a coroa, que nem Paulo VI. Mas tirou para valer. Então desceu do trono e sentou no último degrau do trono.
O trono estava num lugar alto, com vários degraus, ele foi sentar lá no fundo. E não quis mais ser papa. E aí não tiveram jeito. Ele renunciou. Por isso Dante vai colocá-lo, não vai poder colocar no inferno porque ele era santo. Mas também não vai colocar no céu. Então Dante vai colocar ele numa antecâmara do inferno. Ar-condicionado. Não é? Não tinha o calorzinho do inferno. Fora do inferno, Dante imagina um lugar em que tem uma multidão que corre de um lado para o outro que nem loucos. Eles correm atrás de alguém que tem uma bandeira branca na mão, onde não está escrito coisa nenhuma, uma bandeira vazia. E então, ele pergunta a Dante para Virgílio, quem é aquele louco que corre daquela maneira? Então o Virgílio diz, é quello que per virtà fece il grande rifiuto, aquele que por covardia fez a grande renúncia. É São Pedro Celestino, que vai liderar aqueles que não se distinguiram nem pelo bem nem pelo mal. O Virgílio diz para Dante, esses que correm com essa bandeira que não está escrito nada, são aqueles que não se destacaram no mundo, nem pelos crimes, nem pelas virtudes. O céu não os aceita para não serem menos belos. E os infernos não os querem, porque não tem crime de se orgulhar deles. Tá certo? Misericórdia e justiça os desprezam. Não falemos deles, olhem passar. Então ele diz que na frente dele estava esse Papa que tinha feito a grande renúncia, São Pedro Celestino. Os versos são magníficos, a injustiça é absoluta. O Dante fez isso porque a demissão de São Pedro Celestino vai colocar no poder Bonifácio VIII, que vai ser anti-gibelino violentamente e vai prejudicar muito o Dante. O Dante nunca mais vai poder voltar a Florença, vai morrer no exílio. Então ele odeia Bonifácio VIII de modo total. Tá claro? Então, esse é o drama que tinha a Itália nesses tempos. Quando São Pedro Celestino renunciou, certo? Foi entre Bonifácio VIII, que era o cardeal Caetani. Ele vai prender São Pedro Celestino. Primeiro vai pôr ele na gruta no Vaticano com uma grade. Você não quer ser santo? Fecha ele mesmo. Ele fez bem? Claro! Os gibelinos queriam raptar o antigo Papa para dizer que ele era o verdadeiro Papa e que o Bonifácio VIII não era, ia ter 2 papas. Tanto mais que São Pedro Celestino tinha renunciado a tiara, mas não renunciava aos paramentos de Papa. Então rezava a missa com os paramentos de Papa, andava com os paramentos de Papa, e ele imita papal. Então o Bonifácio VIII, assim não podia ser, tirou as roupas de Papa dele e meteu num castelo, fechou ele num castelo para os gibelinos não pegarem. Ele vai morrer lá com 87 anos, em 1296. Os gibelinos vão dizer que Bonifácio VIII assassinou São Pedro Celestino, absolutamente falso. Vão dizer que ele foi morto com um golpe na cabeça. O cadáver foi encontrado, não tinha golpe nenhum, os ossos estavam intactos, era tudo falso. Bem, então, o Papa Bonifácio VIII, o nome dele é Benedetto Caetani. A família Caetani era uma família extremamente importante, numa cidadezinha ao sul de Roma, Anagni. Ela existe até hoje, cercada de muralhas, tem o palácio deles. A cidade está perto de Palestrina, que é no caminho de Genazzano. Vale a pena, em Genazzano tem uma pizzaria muito boa. Em Genazzano, Palestrina. Palestrina é perto de Anagni. A família de Palestrina eram os Colonnas, rivais dos Caetani. Então havia já uma luta feudal entre os Caetani e os Colonnas, por rivalidades locais de soberania. O Benedetto Caetani nasceu talvez em 1830 em Anagni. Ele estudou em várias cidades italianas, direito, para estudar direito canônico, acabou se formando em Bolonha. Inicialmente ele foi amigo dos gibelinos. Ali acho que eu pus errada a palavra Todi. Todi, eu fiquei com medo de pôr um pouco de café nisso aí, então eu pus um D a mais. Em vez de assim, é um D só, tira um D daí. Então é Todi. A cidade do famoso Jacopone. Conhece o Jacopone? O Jacopone de Todi é um franciscano péssimo. Escrevia umas poesias lindas. Ele escreveu aquele Troppo per del tempo, né? Não. Aquele qui lo mondo non si sprezzare.
Come é que é? Chi vuol il mondo disprezzare sempre la morte deve pensare. É de Jacopone. Era um místico com poesias lindíssimas e ideias ruins. Ele era ligado a todos os heresias franciscanos. O Bonifácio VIII, no começo, ele apoiou os gibelinos, tá lá. Acusações contra ele foram feitas desde muito cedo. Essas acusações, porém, elas aparecem em documentos tardios, principalmente no documento do cardeal Pedro Colonna, que acusava então Bonifácio VIII de ser herege, de não acreditar na presença real de Cristo na Eucaristia, de não acreditar na ressurreição, na virgindade de Nossa Senhora, de praticar a astrologia, a magia e mesmo o satanismo. Quer dizer, as acusações eram pesadíssimas. Essas acusações vão aparecer posteriormente. Então não se sabe se de fato era assim. Alguma coisa devia ter de verdade. A astrologia, naquele tempo, não se sabia muito distinguir astrologia e astronomia. Claro? Então pode ser simplesmente que tivesse estudos astronômicos, mas eram chamados astrológicos. Magia e satanismo é por causa das ligações dele com certos médicos, como por exemplo Arnaldo Villanova, herege franciscano, em que usavam certos métodos que são absolutamente mágicos, se sabe hoje. O satanismo me parece um absurdo. E as negações dos dogmas também me parece muito bom. Esse homem era um homem, Bonifácio VIII, era um homem de uma inteligência espetacular. Ele foi um estudioso de direitos dos melhores que houve. Ele sabia polemizar como ninguém. Então ninguém conseguia discutir com ele do ponto de vista jurídico. Ele vencia todos. E era um homem de uma valentia única. Ele dizia que não dispensava ter inimigos. Procurar inimigos era um prazer para eles. E entrar em discussão uma delícia. Você vê que tem uma certa admiração. Não sei porquê. Já me benefício, me fale salut. E quando eu passo na rua e alguém não me diz bom dia, eu digo, vai, Cirano, um inimigo a mais. Muito bom. O Bonifácio VIII, então, era um homem valente. De uma brutalidade na polêmica que choca muito. Na Idade Média, as polêmicas eram polêmicas. Não tinha as frioleiras atuais. O nobre colega me permite dizer, Vossa Excelência é um canalha. Eu lhe digo com todo respeito nessa CPI, sabe? O senhor é um bandido. Na Idade Média tirava-se excelência, com todo respeito. Falava-se nada. Sim, sim, não. Então, quando se lê os textos medievais, mesmo dos santos, são de uma brutalidade incrível. Agora, o Bonifácio VIII era, nessa matéria, extremamente caprichado. Era de uma violência incrível. Uma vez ele foi legado do Papa Nicolau IV em Paris e teve uma briga lá com os professores da Sorbonne. Ele já era cardeal legado. Então ele vai na Sorbonne, os doutores da Sorbonne exigem certos direitos do Papa, ele se levanta e diz, vocês são simplesmente loucos. E xingam de loucos, mentirosos, mas com palavras de uma dureza, sem diplomacia nenhuma, era uma coisa incrível. Tá claro? Para vocês verem, um dia na quarta-feira de cinzas, ele já era Papa, foi dar as cinzas. Você sabe o que é cerimônia de cinzas? Não, o padre faz uma cruz na testa da pessoa e diz, lembra-te, homem, que és pó, e pó voltarás a ser. Se ajoelhou diante do Papa o cardeal de Gênova, chamado, não sei porquê, Porquetto. Esses nomes medievais, se a gente traduz, ficam horríveis. Né? Por exemplo, Francis Bacon. É Chico Doicinho, né? Chico Doicinho. Tá certo, né? Ou então, o Roberto Grossetet. Roberto Grossetet é um grande filósofo franciscano inglês, né? Traduza. Roberto Cabeção. O Porquetto. Vamos traduzir por leitão, né? Leitãozinho. Pois era Gibelino Porquetto. Cardeal subiu de Gênova, né? O Papa vai pôr a cinza na cabeça dele, que põe as cinzas nada. Pega um punhado de cinza, joga na cara dele.
Na cara dele. Lembra-te, Gibelino, que tu és pó e pós voltarás a ser tchof. Vocês estão vendo que ele é muito segundo a etiqueta eclesiástica. Quer dizer, o homem era violento. Uma vez ele demitiu uma cerimônia, fez uma cerimônia em Orvieto. Tá todos os cardeais presentes, tá tudo demitido. Demitiu todos os cardeais de uma vez. Todo mundo. Tirou os sinais de cardeal de todo mundo. Terminou a cerimônia, tirou todos os cardeais, agora tem outro decreto. Renomeio cardeais, todos aqueles que eu demiti. E devolve tudo. Só para mostrar que ele tinha poder de tirar e pôr. Mas era uma demonstração um pouco assustadora. Você imagina o cardeal tira todos os sinais de cardeal falando, aí é isso. Sono aflito, estou muito aflito, na verdade. Depois o Papa torna a dar. Mas eram uns testezinhos assim, de assustar. Para ser eleito, ele teve muito apoio do cardeal de Ostia. Primeira coisa que ele fez, depois de tomar o poder, demitiu o cardeal de Ostia. Só para dizer que não tinha sido comprado. Depois renomeia de novo. Né? Quer dizer, umas coisas, umas atitudes assim, brutais. Bem, evidentemente, ele não era um homem, santo. Bem, ele fez carreira na Cúria. Falei da violência verbal, ficou cardeal em 1281, com 51 anos. Nesse tempo, ele apoiava os mendicantes. Não quer dizer que apoiasse os franciscanos hereges. O que quer dizer essa frase? Em Paris, o Papa tinha feito uma cadeira para São Tomás e outra cadeira para São Boaventura. Os professores da Universidade de Paris, da Sorbonne, eram os cônegos da Catedral de Notre-Dame. Então, quando foram nomeados professores que não eram cônegos da Catedral, os cônegos ficaram furiosos. Isso foi em 1248. E um dos cônegos, Guilherme do Santo Amor, que bom nome, imagina, do Santo Ódio. O Guilherme do Santo Amor escreveu um trabalho violentíssimo contra a Ordem de São Francisco e a Ordem de São Domingos, protestando porque eles viviam da pobreza, tá certo? E que isso era um parasitismo, condenando a pobreza. Isso tem uma polêmica enorme. O Papa condenou o Guilherme de Santo Amor, que teve que se retirar para a Itália e morreu lá. Não sei se deram um chá, mas morreu rápido. Na Itália, chá é perigoso. Bem, isso tudo já foi. Passe para diante aí. Bem, onde está? Não, antes, você está pulando. Isso. Eleição do cardeal Caetano. Vou te voltar um pouco. Na França, quando ele esteve quando legado, olha só que coisa esquisita. Era ele e outro cardeal legados. Ele mandou fazer 2 estátuas dele e do outro. E mandou pôr no altar em Amiens, na catedral, para enfeitar. Com auréola já? Não, sem auréola. Isso foi um escândalo. Ele pôs só para enfeite, mas era estranho. Claro. Bem, ele foi eleito cardeal e os colonas, havia 3 cardeais colonas. Os cardeais colona votaram nele. Os cardeais colona eram inimigos da família dele. Os cardeais colona aceitaram a renúncia de São Pedro Celestino, votaram no Bonifácio VIII, assistiram à coroação dele, tudo bem. Aceitaram títulos dados por ele, tudo bem. Quer dizer, mas a princípio não tinham nada contra a eleição de Bonifácio VIII. Isso é importante que depois, mais tarde, eles vão negar a licitude da eleição de Bonifácio VIII e vão negar que o São Pedro Celestino tivesse renunciado, dizendo que o cardeal Caetano, Bonifácio VIII, tinha feito uma manobra e induzido o São Pedro Celestino a renunciar. Contavam até que o cardeal Caetano ficava numa sala escondido e gritava para o São Pedro Celestino: deve renunciar. E o São Pedro Celestino, que era místico, da voz do céu. Isso é evidentemente uma calúnia. Mas os colonos tinham votado nele, tinham aceitado. Tá claro? E depois vão atacar o Papa Bonifácio VIII. Bonifácio VIII revogou todos os benefícios dados pelo Celestino V, que tinha favorecido enormemente os hereges franciscanos. Os hereges franciscanos tinham sido condenados por vários papas.
principalmente os espirituais. São Pedro Celestino tinha um grupo de eremitas chamados os Celestinos. Modestamente ele pôs o nome da ordem, tá claro? Ou pode ser também que fosse como São Franciscanos de São Francisco, enfim, pouco importa. Ele tinha feito uma ordem de eremitas celestinos. Os franciscanos espirituais, em breve, pediram a proteção dele e ele deu, São Pedro Celestino. E fundou para eles, uma ordem de monges, de frades, eremitas. Então, o principal espiritual franciscano daquele tempo, Ângelo Clareno, entrou nessa ordem. E todos os hereges franciscanos passaram para essa ordem fundada pelo Papa, que agora estavam protegidos. Então, o Papa São Pedro Celestino, ele favoreceu enormemente os espirituais. Quando ele renunciou, Bonifácio VIII pau os celestinos, pau os franciscanos hereges. Está claro ou não? E os espirituais franciscanos fugiram para a Grécia. Ângelo Clareno, o líder deles, foi para a Grécia para evitar qualquer coisa mais grave. Tá certo? Ah, está aqui, olha. Bem, o curioso é que Pierre Jean Ollier, o líder dos beguinos e veganos, apoiou a eleição do Bonifácio VIII. Tá certo? Outros não. Ele mandou fazer várias estátuas dele, o Bonifácio VIII. Acontece que nesse tempo, 1300 e pouco, estava começando o estilo flamejante. E o estilo flamejante ele vai fazer não mais estátuas símbolo. Então o Papa, ele vai fazer retratos. Então, o Papa mandou fazer estátuas que foram feitas com o retrato dele, como real. E isso foi um escândalo, porque nunca tinha tido uma estátua de um Papa numa igreja com a cara do Papa. Era só uma figura simbólica. Pôs-se alguns sinais para reconhecer que era o Papa tal. Está claro ou não? Agora não. E se tomou isso como um culto que ele estava patrocinando para ele. Hoje não tem problema nenhum. Certo? Vou contar para vocês uma coisa picante. Não, pode gravar, eu faço questão. No túmulo de São Pio X, no Vaticano, é logo do lado esquerdo. No céu, está ao contrário, né? Sempre tem o túmulo de São Pio X. Ele está morto lá, o cadáver está intacto. Só escureceu. Um pouco o rosto ficou marrom muito escuro e a mão direita. Então fizeram uma máscara de prata e uma luva de prata. Então está lá, se vê através do vidro, o cadáver do Papa São Pio X. São Pio X foi condenou os modernistas. Ele processou um dos modernistas daquele tempo, que tinha sido até padre piqueteiro, chamado... como é o nome dele? Não. Oh, meu Deus. Angelo Giuseppe Roncalli. Vamos lá? Que foi padre piqueteiro no norte da Itália. Fazendo greve e tomando conta para o errado. Isso. Ele vai ser João 23. Ele foi piqueteiro. Não foi São Bernardo, mas foi. Bem, então está lá o Papa Santo que condenou o modernismo, que processou João XXIII como modernista. Então, foi feita uma escultura por ordem de Paulo VI, que foi posta ao lado do túmulo de São Pio X, em que aparece João XXIII e Paulo VI como cardeal. Quer dizer, eles se puseram no altar do santo, sem ser santos, não sei se entenderam. Você nos condenou, nós estamos aqui por cima te vendo morto. Está entendendo, não? E modestamente Paulo VI mandou colocar bom na entrada do Vaticano, no corredor central, o escudo dele com Paulo VI, Pontífice Máximo. Tá certo? Não, Paulo VI. Paulo VI está lá, numa rola grande. Tá certo? Bem. É humildade, né? É por todo mundo pisar no nome dele. Vocês também. Bem, então, o Gizan de Bonifácio VIII, eu tenho aqui, eu tenho um livro, tem aqui? Tem aqui o Gizan dele, que vai causar um escândalo. Gizan é uma estátua tumular em que o... Aqui jaz. Aqui jaz o mundo e tal. Até aqui, tá certo?
Arnolfo di Cambio, um dos primeiros escultores precursores do Renascimento. A primeira estátua jazente assim é de Hilario del Carretto, que está na igreja de Lucca, de San Frediano. É uma estátua muito bonita de Hilario del Carretto. E aqui tem o Gisan de Bonifácio VIII, copiando o retrato dele, tendo o retrato dele. Isso aqui vai causar um escândalo enorme. Depois, porque vocês veem, tá certo? Tem várias estátuas dele que ele mandou fazer em várias posições, em 12 poses, tá certo? Então, pode trocar para dentro aqui. Filipe o Belo, ele era absolutista. Qual vai ser o choque com o Papa? O rei absolutista, ele quer cuidar de tudo e não quer ser cuidado. Acima do rei está o Papa, toda a Idade Média. Certo? Eu trouxe aqui, eu vou publicar, acho que está lá, essa folha. Eu trouxe aqui a opinião do imperador Henrique IV, feito por San Gregório VII. É uma página só, tenho vontade de ler, embora perca o tempo. Olha que beleza, San Gregório VII excomungando o imperador Henrique IV. Ó Santo Príncipe dos Apóstolos, Pedro, inclinai-vos a ouvir-nos e escutai a mim, vosso servo, a quem haveis nutrido desde a infância e amparado contra os ímpios até o dia de hoje. Vós, ó minha Senhora, a Mãe de Deus, e vosso irmão São Paulo, sede minhas testemunhas de que a vossa Santa Igreja Romana me confiou o seu timão contra a minha vontade, e que não subi à cátedra de Pedro como ladrão. Eu preferiria muito mais terminar a vida no estrangeiro do que arrebatar a vossa cátedra por desejo de glória temporal e por espírito de mudanças. Espírito de mudanças, hein? Interessante. E por isso, creio que procede de vossa graça e não de obra minha, que vos agrade e tenha agradado que o povo cristão, especialmente a vós confiado, me obedeça em virtude de vossa representação que me foi dada. E por vossa intercessão, Deus me deu o poder de ligar e desligar na terra como no céu. Portanto, confiado nisto, para a honra e defesa da Igreja, em nome de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, proíbo o rei Henrique, filho do imperador Henrique, o governo de todo o Império Alemão e Italiano, porque ele com inaudita soberba se levantou contra a vossa Igreja. Eu desligo todos os cristãos da obrigação de juramento que lhe prestaram, e que daqui por diante lhe possam vir a prestar. Proíbo que o sirvam doravante como seu rei, pois convém que todos aqueles que atacam a dignidade da Igreja percam sua própria dignidade. E porque o imperador não fez caso de obedecer como cristão e não se volta para Deus, pelo contrário, tem trato com os excomungados, causa muito dano, despreza a minha exortação, e pelo seu empenho de dividir a Igreja, a si mesmo separou dela, eu o acorrento, em nome de Deus, com as correntes da maldição, para que os povos todos saibam e conheçam que vós sois Pedro, e sobre esta pedra o Filho de Deus estabeleceu sua igreja que é viva, e contra essa igreja as portas do inferno não prevalecerão. Curto, firme, belíssimo. Eu li isso aqui quando eu tinha 13 anos, fiquei encantado. Estava no tempo de Pio XII. Uma beleza. Uma beleza. É assim que fala o Papa. O imperador foi falar com o Papa de corda no pescoço, na neve, 3 dias em Canossa. Todo mundo pedindo para o Papa, perdoa o imperador. Não, perdoa o imperador, não. Ele 3 dias chorando, vestido de saco, descalço, só com uma roupa de saco, sofrendo frio. E eu ficava esfriado. Eu não tinha esprim naquele tempo. Dizia a menina, minha avó, mas prende na pulmonite. Deixou lá, afinal de tanta pressão, o Papa acabou perdoando, mas eles estão fazendo mal. Estão me fazendo dar um perdão que ele não merece. E não mereceu. Ele vai voltar a ser imperador, vai perseguir o Papa. Então, o Papa era o grande chefe da igreja. O rei da França não queria. O rei da França é um bandido. Filipe o Belo é um criminoso, dos maiores que teve na história da igreja, neto de São Luís. Deus vai amaldiçoá-lo firme. Vocês vão ver daqui a pouco. Esse canalha, ele queria se libertar do poder do Papa.
Então o que ele fez? Por causa disso vai sair essa bula, Clerici Laicos. Ele começou a querer cobrar impostos da igreja. A igreja está isenta de impostos. Ninguém pode pôr imposto sobre a igreja. A igreja da Idade Média usava a riqueza para manter todas as escolas gratuitas. Todas as universidades do mundo eram da igreja, era tudo de graça. Todos os hospitais eram de graça, não tinha SUS. Tá claro? Não tinha SUS para dar susto. Era tudo de graça. E não tem cabimento cobrar imposto daqueles dos doentes e dos pobres. Então, a igreja podia cobrar certos impostos. A igreja podia dar alguns impostos ao rei. Ela não se recusou. Mas o rei tem direito de julgar a igreja, punir os clérigos, fazer julgamento de crimes da igreja, não. A igreja tinha tribunal próprio. Como a universidade tinha tribunal próprio. Como as corporações tinham tribunal próprio. O que é isso? Cada um se governava na Idade Média. O rei queria então cobrar imposto da igreja e ter o direito de julgar crimes dos sacerdotes e dos bispos. Não podia. Quem julga os padres e bispos é só o Papa. O Papa então, Bonifácio VIII, fez uma bula, Clerici Laicos, proibindo qualquer bispo e qualquer padre de pagar impostos indevidos ao rei ou ser submetido a tribunais do governo. Isso foi em 1297. O rei da França, evidentemente, sabia que os grandes rivais de Bonifácio VIII eram os colonas, senhores poderosos que tinham uma cidade muito fortificada, Palestrina, perto de Anagni. Então, o que aconteceu? Em 1297, Stefano Colonna, chamado o Velho, ele veio, deu um golpe tremendo. O Papa estava morando em Roma e mandou levar os tesouros dele, da família dele, para Anagni, para guardá-los. No caminho, Stefano Colonna assaltou o comboio de mulas, cavalos, asnos, estava o PT inteiro lá. Não sei de que lado, hein? Delúbio, né? Não, o Delúbio estava com o Stefano. Tesoureiro do Stefano. Então assaltaram o tesouro do Papa e pegaram tudo. Não deixaram nem uma mula solta, levaram todas as mulas embora, com a carga. Eles queriam as mulas, a carga veio junto. Roubaram o tesouro do Papa. O Papa, evidentemente, ficou furioso. E tomou medidas drásticas, né? Bem, o Papa convocou os colonas e disse que ele era o Papa, etc. E que ele perguntou, afinal, sou o Papa ou não sou? Os colonas pegaram a frase e começaram a publicar documentos dizendo, tá vendo, ele duvida que é Papa. Ele está em dúvida. Não sei se entendeu. Como a eleição dele foi pela renúncia do outro, pegaram essa frase que o Papa estava querendo afirmar a autoridade dele, que é isso, me rouba um tesouro, como se fosse um bandido. Eu sou o Papa, afinal, ou não sou? Tá claro? Eles publicaram, o Papa tem dúvida se tem poder de Papa. Tá claro? Quer dizer, uma canalice tremenda. O Papa, então, impôs para os colonos 3 condições. Devolver o tesouro, entregar o ladrão, o Stefano, com o tesouro, e entregar 2 castelos e a cidade de Palestrina. Era uma derrota pesada para os colonos. Eles vão ter que aceitar. Isso foi em maio de 1287. No dia 10, o grupo foi dia 3, no dia 10 foi devolvido. Os Bisocchi são os begados, os hereges franciscanos, apoiam os colonos, claro. Dante apoia os colonos, etc. Certo? O Bonifácio VIII, depois, mesmo que o tesouro foi devolvido, lançou decretos. Primeiro, os 2 cardeais Colonna, Pietro Colonna, que vai ser o grande inimigo dele, e Giacomo Colonna, são destituídos do título de cardeal. Nenhum Colonna podia ter privilégios eclesiásticos, por 4 gerações. Nenhum Colonna podia morar perto de Roma, só podia morar além de 160 quilômetros de Roma. Quer dizer, fora daqui, não tem mais título, medidas necessárias. Os colonos, então, lançam um manifesto. Pela primeira vez declaram que não aceitam a renúncia de Celestino V, que foi obtida por astúcia. Bonifácio VIII não era Papa,
Foi o primeiro manifesto extravagantista. Só faltou a assinatura de Dom Williams. Então, quando eles estavam no manifesto oitavo, Dom Williams aceita a eleição de 2016. E diziam que o tesouro era feito de lágrima dos pobres. Estão vendo só? Frei Boff estava lá já. Cristo fez a opção preferencial pelos pobres. Por isso que eles pegaram o tesouro para dar para os pobres. Né? Começaram a espalhar também que São Celestino tinha sido morto com um golpe na cabeça no castelo de Bonifácio VIII. Isso é absolutamente falso. Pode tocar. Bonifácio VIII então excomungou os colonos. Era outra medida violenta. Eles continuam com as astúcias, né? Dando apoio aos colonos. Egídio de Roma, que é o maior comunicador de São Tomás do Templo, declara que Bonifácio VIII era o Papa legítimo. As tropas papais atacaram então os castelos dos colonos. Os colonos vão para Paris, para Filipe o Belo e Nogaret, para tramar a defesa deles contra o Papa. Certo? Palestrina é cercada durante 6 meses. E depois de 6 meses é tomada de assalto pelas tropas do Papa e é totalmente arrasada. Não ficou pedra sobre pedra. Isso para os colonos era uma humilhação enorme, por causa da rivalidade da cidade, Palestrina e Anagni. Bem, essa derrota levou os colonos a pedir perdão em Rieti. Rieti é uma cidade perto de Roma. O Papa estava em Rieti, os colonos, os 2 cardeais e todos os membros da família mais importantes foram lá, de pé descalços, com corda, uma corda grossa no pescoço para ser enforcados. Foram até o Papa e pediram perdão ao Papa. Todos eles estavam lá, toda a família colona. Tá certo? O Papa, então, os perdoou, mas continuou tomando medidas contra eles, porque sabia que aquele perdão era só, o pedir perdão era só uma manobra para se salvar. Os colonos fogem para Paris. E o Papa, então, excomungou todos eles e os degradou. Isso foi em 99. Pode subir um pouquinho? Nesse ínterim, a luta entre o Papa e Filipe o Belo estava alcançando um clímax, porque o Papa afirmava: todo o poder pertence ao Papa. O Papa tem o supremo poder no mundo. Isso não queria dizer que o Papa tivesse o direito de governar as nações, certo? Mas que o Papa era o supremo poder, podendo julgar os reis. A igreja não ia governar a Alemanha, nem a França, nem Portugal. Mas, havendo um rei que violasse a lei de Deus e a lei natural, o Papa teria direito de julgá-lo e condená-lo. Isso que quer dizer? Bonifácio VIII ia mais disso. Ele afirmava: sou César, sou imperador. Todo o poder provém do Papa. E é verdade, porque é o Papa que dava o poder ao imperador e confirmava a eleição. E o Papa podia demitir o imperador. Mas a fórmula que ele usa é extrema. É extrema e vai ambígua. Eu conto aqui o caso do Gibelino. Aqui é um caso tremendo, né? Tem um dominicano falar com ele, beija os pés dele e puf. Quer dizer, brutal. Muito medieval demais. O Papa mandou fazer então a tiara, que é aquela coroa tripla. O Papa tem 3 coroas. Ele tem a coroa de bispo de Roma, tem a coroa de rei dos territórios papais reconhecidos por Carlos Magno, por Pipino Breve, porque quando os bárbaros invadiram a Europa, desapareceu toda a autoridade civil e só ficou o Papa na Itália podendo governar. Então os povos da Itália pediam que o Papa governasse. E não havendo mais nem rei nem nada, os bárbaros eram ferozes, absurdos, né? Então, por exemplo, um rei dos Lombardos prendeu lá, matou um rei lá da Itália qualquer, pegou a filha do rei para casar com ele. No dia que matou o pai dela, tinha mandado tirar a cabeça do morto, né? Tirar toda a carne, mandou tapar os orifícios, fez uma taça. E na boda de casamento, na festa de casamento, tomou vinho no crânio do rei morto e obrigou a filha a tomar vinho lá. Quer dizer, um monstro, né? Mas ele tomou vinho demais, a caveira era grande. Foi um cabeção. Ficou bêbado.
Quando ele ficou bêbado, a moça, a noiva, pegou uma faca e cortou o pescoço dele. Tá claro? Napolitano. Quer dizer, esses reis bárbaros eram assim. No meio dessa confusão, o único poder estável era o Papa. E durante 300 anos a igreja foi o único poder estável na Itália. Por isso Pepino Breve e Carlos Magno reconheceram o Papa depois de 300 anos como o senhor daquelas terras, o que protegeu o Papa, tá claro? Bem, então, o Papa, ele mandou fazer a tiara, que o rei tinha a coroa de rei como bispo de Roma, a coroa como rei dos territórios pontifícios e a terceira coroa de soberano da Igreja Católica. Essa tiara ficou o símbolo do papado. No Concílio Vaticano II, Paulo VI tirou a tiara, renunciando a esses poderes. E deu para os pobres. Deu para nós. Que belino. A tiara de Paulo VI era interessante. Ele ganhou de presente quando foi eleito Papa. Ele tinha sido bispo de Milão, para onde ele convidara para ajudar a organizar as finanças da Universidade de Milão, Michele Sindona, capo da máfia. Morreu na penitenciária em Nova York. A tiara do Paulo VI era assim, né, com toda a tiara. Só que as três coroas eram 3 Sputniks em órbita. A reprodução do Sputnik russo, satélite russo, foi dado pelos comunistas de Milão. Quando ele renunciou, ele mandou vender a tiara e o dinheiro foi dado para as Farc, essa guerrilha que tem na Colômbia para combater o narcotráfico. Então, a tiara foi o símbolo do papado. Quem fez foi Bonifácio Artal. Coisa excelente. Porque ele só compreende uma coisa quando tem um símbolo concreto. O homem é feito de corpo e alma. A inteligência compreende o poder papal, mas vendo o símbolo se compreende mais. Então, ele que estabeleceu também o globo para o Papa, como símbolo do poder papal. Tá certo? Nesse tempo ele fez um decreto que para nós agora parece excelente. No tempo foi uma loucura, todo mundo protestou. Ele proibiu ferver cadáveres e mutilar cadáveres. Ferver, põe na panela. Por quê? Era costume os cardeais viajarem, e naquele tempo não tinha Boeing. Então ia para a Grécia, ia para a Polônia, morria lá e queria ser enterrado no túmulo da família, em Roma. Tá claro ou não? Então tá morto em Varsóvia, como é que vai para Roma? Não dá tempo. A viagem vai cheirar mal. Então eles mandavam ferver o cadáver, desossar e mandavam os ossos para Roma. Uma coisa horrorosa. O Papa proibiu isso, que é um absurdo, é um desrespeito ao cadáver. Não está certo? Era básico, Puxa, né, isso aí? os amigos dos defuntos protestaram enormemente. Tinha direito de ferver o cadáver e mutilar o cadáver. Um absurdo. A lei é muito boa. O rei dizia o contrário do Papa. Todo o poder é do rei. Então, dois homens de vontade firmíssima. O Papa é o supremo poder no mundo. É o que vai dizer a bula una santa. Há só um princípio. No princípio era o verbo. Quem coloca 2 princípios, o Papa e o Imperador, é maniqueu. Claro. A fórmula é sintética, mas muito verdadeira. No mundo não pode ter 2 princípios. A igreja e o Estado separados com 2 princípios. O princípio só pode ser um. O princípio é o que está no começo de tudo. E no princípio era o verbo. No princípio está Deus. No princípio na terra está o representante de Deus, o representante de Cristo, o Papa. Não há 2 princípios. Defender uma independência do Estado face à igreja é uma consequência do maniqueísmo, do dualismo gnóstico. Há 2 poderes, um contra o outro. Não há. Há um só poder, que todo poder vem de Deus. E é subordinado todo poder ao vigário de Cristo na terra, que é o Papa. Isso não significa que o Papa vai fazer tudo. No meu ser, como em todos nós, há só um príncipe que governa. A nossa alma governa o seu corpo. É a alma que dá vida ao estômago, mas a alma não digere, a alma não faz a digestão.
A alma não faz a respiração, ela permite a respiração. Assim a igreja não vai governar os países, mas ela que dá vida à sociedade. Quando a alma é tirada do corpo, o que acontece com o cadáver? O que acontece com o cadáver? Apodrece. Eles separaram o Estado da igreja. O que acontece com o corpo social? O que está vendo? Está podre. Está podre. Tanto crime. Aqui em São Paulo, fim de semana, tem 60, 70 assassinatos. 40 anos antes da Revolução Francesa, em Paris, com 600 mil habitantes, houve 2 assassinatos. A sociedade está podre. Porque se tirou a alma da sociedade, que é a igreja, a sociedade apodrece. Há um só princípio. E o rei diz o contrário. Todo o poder é do rei. Mentira. O rei tem que obedecer à lei de Deus. O rei não pode pegar a terra dos outros. O rei não pode ser do INCRA. O rei não pode ser do MST. O rei não pode fazer o que bem entender. Ele é obrigado a obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é para todos. Diz o Dante, contraditoriamente, quando fala de Moisés. Moisés, legista e obediente. O Papa tem que ser legista e obediente. Bonifácio VIII estabeleceu o jubileu de 1300. Foi um triunfo. É a primeira vez que estabelecia um jubileu daquela forma. O jubileu à igreja era uma festa judaica. Cada 50 anos, os judeus tinham um ano de graça. Toda a terra devolvida aos antigos donos, às antigas famílias. Havia uma série, todas as penas eram perdoadas. A igreja estabeleceu o jubileu cada 100 anos, depois cada 50 anos, agora tem cada 25, né? Pode ter, mas não é obrigatório, acho que cada 50 anos. O primeiro a estabelecer o jubileu na igreja foi Bonifácio VIII, dando indulgências enormes para quem fosse visitar Roma no ano de 1300. Então foram multidões para o Vaticano, dando um prestígio para o papado como nunca tinha havido. Foi então que foi construído por sobre a ponte do Rio Tibre, foi feita a ponte sobre o Rio Tibre no Castelo Sant'Angelo, que tem até hoje. Vocês lembram? Você lembra, Marcelo? Tem aquelas estátuas dos anjos, tem o anjo lá em cima e tem os apóstolos ao longo da ponte. Então, tinha tanta gente que veio fazer mão e contramão lá. E o Dante tendo a Divina Comédia, a descrição do povo que vai e volta, porque foram milhões de pessoas para Roma. Bem, o Papa nesse tempo ficou muito doente e foi cuidado por um médico, Pietro d'Abano, e por outro, Arnaldo Villanova. Pietro d'Abano, feiticeiro. Feiticeiro. Sabe-se hoje que era feiticeiro. Naquele tempo era médico. E a distinção entre medicina e magia era muito pouca. O Pietro d'Abano deu recomendação para ele tomar ouro, comer ouro e beber ouro. Não faz bem pro estômago. Faz bem pro bolso, faz bem pro estômago. Então comia ouro, bebia ouro líquido, comia ouro, porque dava saúde. Esquisito. Parece alquimia, né? Eu conheço alguém do século XX que comia ouro para ficar saudável. Filipe o Belo montou um caso grande. O Papa Bonifácio VIII tinha estabelecido uma universidade pontifícia católica. Naquele tempo a universidade católica não era comunista, viu? Não era bem frequentada. Na cidade de Pamiers, perto de Carcassonne. A universidade de Pamiers tinha como bispo Bernard Cessé. O rei ficou uma fera com isso e montou um processo contra Bernard Cessé e prendeu ele. O julgamento foi em Sens e ele condenou Bernard Cessé à prisão. Bernard Cessé protestou, dizendo que ele só podia ser julgado pelo Papa. O Papa mandou uma carta ao rei, avocando o processo e dizendo que ele não tinha direito de prender Bernard Cessé. Tá? Então, Bonifácio VIII lançou muitos decretos tirando o privilégio do rei. Apesar disso, ele fez uma bula extremamente amorosa aos cultafili, em que ele que era violento, escreveu uma encíclica, uma bula, pedindo: escuta, meu filho, pedindo ao rei que ouvisse a voz do pastor dos pastores, a voz do Papa, a voz de Cristo, e não se rebelasse. Essa bula é extremamente caridosa. É realmente a bula do filho, do pai do filho pródigo. O rei pouco se incomodou. Pelo contrário, a bula foi queimada em Paris. E Pierre Flotte,
um legista do rei, falsificou a bula. Fez uma falsa bula e publicou em Paris como se fosse o texto do Papa. Claro, vocês imaginem que coisa canalha. Compreenderam bem, não? Quando foi feito isso? Em que data? Em 2006. 2006. Foi outro dia que o Vaticano, o site do Vaticano publicou um discurso de Bento XVI que ele nunca fez. Defendendo o ecumenismo. Quer dizer, sabendo, aqueles padres vaticanos, sabendo que Bento XVI não ia defender o ecumenismo, fizeram um discurso falso, o Papa recebendo os bispos da Suíça, em que o Papa defende o ecumenismo, citando a Dignitatis Humanae e a Unitatis Redintegratio do Vaticano II. O Papa não falou nada disso. Quer dizer, estão tão desonestos que falsificam as palavras do Papa, como fez o Pierre Fleury. Sabe? Bem, o rei manda uma carta ao Papa, em vez de chamar do Santíssimo Padre, chama o Papa Sua Grandíssima Fatuidade. Quer dizer, brutal. Vocês estão vendo que a linguagem não era tão delicada, né? Bem, em 302, o rei convoca os Estados Gerais, deputados do clero da nobreza do povo, que declaram que ninguém é mais que o rei no campo temporal. Frase ambígua. De fato, ninguém é mais que o rei no campo temporal. Mas se o rei viola a lei de Deus no campo temporal, o Papa pode depor o rei. O rei não tem direito de fazer crime. O Papa tinha soberania suprema sobre todos. Sabe? Como Pierre Fleury falsificou o documento do Papa, o Papa fez uma cerimônia que rezou pela morte de Pierre Fleury. Ele foi, dirigiu uma batalha na Bélgica, indo para a batalha teve um acidente e morreu 15 dias depois. Tá certo? Quando ele morreu, mandaram um emissário da Bélgica para o Papa, que foi trocando de cavalo sem parar, da Bélgica até Roma. Chegou lá, puf, ele morreu também, o emissário. O Papa rezou, morreu Pierre Fleury. A frota afundou. Afundou a frota. Muito bom. Toca pra dentro. O Papa convocou os bispos franceses para um concílio. O rei proibiu que fossem. Eram 79 bispos. 40 deles modernistas, 39 pelo Papa. Então, 39 desobedecendo ao rei foram a Roma. O rei não tinha direito de proibir os bispos. Isso é um crime. O Papa é soberano da igreja. Todos os subordinados dele têm direito de falar com ele. A nossa ligação com o Papa é pessoal. Qualquer católico tem direito de apelar ao Papa diretamente. Tá claro ou não? Então, se nós sofremos qualquer injustiça eclesiástica, nós podemos apelar diretamente. Eu posso, você pode, ela pode, qualquer católico pode apelar diretamente ao Papa. Não tem instâncias intermediárias. Não precisa falar com o núncio, nem com o secretário de Estado, nem nada. É direto ao Papa. Principalmente eu falo com as CNBs, né? CNBB, imagina. Tem que falar diretamente com o Papa. Então o rei proibir os bispos em relação ao Papa é um absurdo. Daí ele ter escrito a Bula Unam Santa. A Bula Unam Santa, como eu expliquei, ele começa dizendo dessa maneira, né? Deus fundou só uma igreja. Ele colocou só um princípio. Afirmar que há dois princípios do governo do mundo, o espiritual e o temporal, é estabelecer o duplo princípio, o dualismo gnóstico. É o catarismo que está vencendo. Esse Papa não tinha conhecimento de manobras secretas da maçonaria, mas ele percebeu que a colocação do poder temporal no mesmo nível que o poder espiritual era o dualismo, era a afirmação da dialética, os contrários são iguais. Da divindade do homem. Então a bula é excelente. O Papa ensinou, então o ultimato ao Filipe Belo tem que defender a igreja e não atacá-la. Toca. O Filipe Belo então resolve atuar contra o Papa, né? Ele faz uma conspiração com o ministro Nogaret. Essa conspiração é conhecida, se sabe a reunião, quem estava presente. O Nogaret, como eu contei, era de origem cátara, tá certo?
ele vai influenciar a Inquisição para mandar cátaros para a ordem do templo. Tá? Então vai rechear o templo de cátaros arrependidos. O Nogaret saiu de Paris sem dizer nada a ninguém, foi para a Itália, onde se encontrou com os colonas para organizar o assalto ao castelo do Papa, prender o Papa, se possível levá-lo preso para a França para ser julgado pelo Tribunal do Rei e condenar o Papa a perder o cargo pontifício e quem sabe matá-lo. Claro? Mataram o Papa. Bem, em Paris, em 303, em junho se dá uma nova reunião. Eles fazem 28 acusações ao Papa, dizendo que ele violava o segredo da confissão, que era herege, satanista, idólatra e homossexual. Quer dizer, se apelou a tudo. Quem espalhava essas notícias era o cardeal Pedro Colonna, que inventava todas essas histórias. Isso é totalmente falso. No dia 15 de agosto, o Papa escreveu a bula sobre o trono de Pedro, excomungando o rei. A bula ia ser publicada no dia 8 de setembro. Ela foi feita no dia 15, foi assinada no dia 15 de agosto. A publicação seria no dia do nascimento de Nossa Senhora. O rei soube. Então marcou o assalto do castelo na véspera, no dia 7 de setembro, para proclamar a independência. Independência da França ou morte do Papa. Claro. O Dom Pedrinho tinha precedente. O atentado de Anagni foi de 7 de setembro. Certo? A cidade estava inteiramente calma. Não se sabe por que as muralhas, as portas não foram fechadas. E de manhã cedo chegou o Nogaret e o Colonna, Charra Colonna. Charra quer dizer intriga. Chegaram com 400 cavaleiros, era muito. Anagni é um buraquinho, uma cidadezinha. 400 cavaleiros e mais de 1.200 soldados. Encontraram as portas abertas e entraram. Entraram imediatamente e começaram aos gritos: morte ao Papa! Claro. Eram franceses e italianos, principalmente italianos. E o Papa se fechou no palácio dele e havia cardeais também que moravam em Anagni. Havia 3 cardeais que estavam morando lá. Eles também se fecharam nos seus palácios. Né? Os bandidos pegaram logo a cidade, tá certo? Mas não conseguiram tomar nem o castelo dos cardeais, nem o castelo do Papa. A catedral estava aberta e eles tomaram a catedral. Ora, da catedral para o palácio do Papa havia uma comunicação direta. A comunicação foi fechada para impedir que tomasse o castelo do Papa. O Papa, vendo tudo perdido, porque eles conseguiram pegar um castelo de um dos cardeais, os outros fugiram para o Palácio Papal. O Papa, vendo tudo perdido, mandou pedir uma trégua. Então foi feita uma trégua de 6 horas. O Papa mandou pedir para o Charra Colonna quais eram as condições dos colonas. As condições dos colonos eram absurdas. O Papa só devolver tudo que tinha tirado deles, os cargos, as riquezas, as terras. O Papa tinha que renunciar ao papado e tinha que se entregar na mão do Charra Colonna, que queria matá-lo. O Papa disse que aquilo era excessivo, que não podia ceder. Aí então, eles conseguiram passar da catedral para o Palácio do Papa. Quando invadiram o Palácio do Papa, o Papa então se vestiu com todos os paramentos pontifícios, foi para o trono, com a cruz numa das mãos e as chaves de São Pedro na outra mão. Perto dele só tinha um cardeal espanhol, Pedro Espanha. Então os outros todos fugiram. Eles invadiram a sala do Papa aos berros. O Papa tinha 84 anos, era um velho já. Invadiram a sala aos berros, xingando de tudo. O Colonna, por causa da humilhação da família, tinha um ódio especial. E o Nogaret tinha um ódio ancestral. O avô tinha sido queimado. Foi nessa ocasião que o Papa não disse uma palavra. O Papa não falou nada. Foi então ele subiu o trono dele e se deu um safanão na cara do Papa. O Papa não chorou, não fez nada. Ficou parado como se fosse uma estátua. Ele vai ficar assim o tempo inteiro. Eles fizeram eleger um novo chefe da cidade. Reuniram o povo e elegeram um novo podestado, um novo chefe.
chefe de guerra da cidade. Mas o Papa, no período da trégua, tinha conseguido mandar uma mensagem para fora, pedindo socorro. O resultado é que ele passou a noite no trono. Depois vieram, então, reforços, e no dia seguinte começou uma batalha. A batalha vai durar 2 dias. E no dia 9 de setembro, o povo de Ariane se levantou todinho em armas e atacou os franceses. O Nogaret foi ferido e teve que fugir. Muitos franceses foram mortos. A fuga foi desabalada. Então libertaram o Papa, e como o Papa não comia nada há 3 dias, se espalhou no meio do povo que o Papa estava assim, sem comer há 3 dias, estava muito fraco. Então levaram comida de monte, vinho de monte. Primeira coisa que o Papa fez, eles tinham pilhado o castelo. Veja que coisa bonita. A primeira coisa que ele fez é declarar que todas as riquezas que tinham levado no palácio dele, que pertenciam à família dele, ele doava para os invasores, para que eles não tivessem a culpa do roubo. Todas as riquezas da igreja estavam devolver sob pena de excomunhão. Grande, né? Você vê um homem que não era santo, um homem que não tinha muita mansidão, um homem que tinha muitos defeitos. É um gesto de uma grandeza, de dar um perdão. Tudo que roubaram que é meu, dá para eles. Eu não quero que meus filhos sejam pecadores. Uma beleza. Agora, o que é da igreja, não. Tem que devolver. Antes de tudo, a honra de Deus. Então, ofereciam para o Papa comida. O Papa, que conhecia a história do Vaticano, então trazia uma empadinha, pastel. Ele tinha muita fome. Pega, santidade, santidade. Então o povo chorou, prenda, favorisca. Então o Papa dizia, bem, um ovo. Então um ovo, porque o ovo não podia ser envenenado. Né? Ele comeu 3, durante o segundo tempo só ovo. Ficou amarelão. Foi injeção, né? Então, comeu só ovo. Depois de alguns dias ele foi para Roma. Ele vai viver pouco tempo. Ele vai morrer em outubro de 1303. Vai morrer de depressão, porque a humilhação que ele teve foi brutal. Foi a maior humilhação da igreja desde Cristo. Jamais um Papa tinha sido esbofeteado, senão o próprio Cristo, na paixão dele, foi esbofeteado. Quer dizer, uma coisa simbólica. A Idade Média acabou. O atentado de Anã é o fim da Idade Média. Isso que é a coisa importante. Vai ser eleito, então, Bento XI, que vai defender Bonifácio VIII. O rei vai envenenar esse Papa, que vai durar pouquíssimo tempo. Quando morre o novo Papa, assassinado, o rei Filipe o Belo vai obrigar os cardeais a irem para Avignon, terra do Papa na França, para eleger o novo Papa. Então os cardeais foram todos para Avignon e elegeram para o novo Papa, rapidamente, o bispo de Bordeaux, Bertrand de Got, amigo de Filipe o Belo. Era um ateu que, quando recebeu a notícia da eleição, estava caçando junto com as amantes, a cavalo. Então, disseram, você foi eleito Papa? Então, telefonou para o rei, perguntando se achava. O rei disse, quero. Então ele ficou Papa. E foi coroado em Avignon. Era um tipo horroroso. Ele vai ser coroado em Avignon e nunca tinha se visto na cidade de Avignon isso. A coroação atraiu muito público. As multidões fluindo de todo lado. Havia numa muralha uma porção de gente montada lá em cima, numa muralha velha, para assistir o cortejo do Papa, que passava com a tiara. Tinha muitas demais. Quando passou o Papa, a muralha caiu em cima do cortejo. Despencou a muralha. Morreu o irmão do Papa. Não sei se morreu uma das mulheres dele, mas o irmão morreu. O Papa caiu do cavalo, a tiara rolou no chão. Foi para a sarjeta e muitas joias se perderam na sarjeta. Acabou a Idade Média. É uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Quer dizer, Deus é que permitiu essa queda da muralha.
A muralha da igreja tinha caído. A tiara rolou no chão. Foi dada para as Farc. O rei da França agora tinha o Papa na mão. O Papa não era mais o juiz de todos os reis da terra. Era o capelão do rei da França. O rei da França, então, pouco depois, fez prender todos os templários. Torturou os templários. É um processo complicado, não vou entrar nesse assunto, por causa envolve todas essas bobagens de maçonaria. A maçonaria começou com os templários, uma palhaçada. Entre os templários havia muitos cátaros e havia muito pecado de homossexualismo. Então o rei se aproveitou disso para fechar a ordem do templo e pegar todas as riquezas do templo. Eles eram os maiores banqueiros do mundo naquele tempo. O Papa provou tudo: a tortura dos templários, o fechamento dos templários, a perda de todos os tesouros templários. A igreja perdeu a maior força militar que ela tinha. Os templários tinham castelos em toda a Europa. Quer dizer, o Estado, como estava dito no Roman de la Rose, tinha feito o assalto à muralha da igreja do Castelo de Pedra. A Inquisição estava acabada. Os papas vão ficar presos em Avignon durante 70 anos. Vai ser Santa Catarina de Siena, uma moça analfabeta, que vai fazer o Papa voltar para Roma. Porque quando Deus faz alguma coisa na história, para ficar claro que é Deus quem faz, ele usa pessoas sem valor. A filha do tintureiro, Catarina, certo? A Catarina analfabeta, uma mocinha analfabeta, ela vai trazer o Papa de volta para Roma. Ele vai pegar outra mocinha analfabeta, 19 anos, Joana d'Arc, que vai pôr o rei de fato, o rei verdadeiro no trono. Claro. Deus usa meios completamente inadequados para ficar patente que é ele que faz a história. Hoje, nós estamos vendo um Papa que foi modernista, que fez o Vaticano II, que fez o Subsistit, e que está fazendo o que está fazendo. A mão de Deus está aí, o dedo de Deus está aí. Vamos rezar para o Papa.